Você está nos acompanhando desde o início, então você já viu, a gente já mostrou no primeiro bloco aquelas imagens, algumas fotos que foram compartilhadas pelos blumenauenses nas redes sociais, registrando o caos do trânsito ontem aqui em Blumenau. A cidade parou, né? Todo mundo estava se perguntando o que havia acontecido, então, para causar aquele grande congestionamento. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos o presidente do CETERB, Marcelo Ottoff, né, que vai nos responder, vai responder à nossa comunidade justamente isso, né? Todo mundo está querendo saber qual foi o motivo, né, para o trânsito ficar daquele jeito no fim da tarde de ontem, no início da noite. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Joelson. Boa tarde a todos, né? Na verdade, assim, eu hoje fiz uma comparação, assim, uma má comparação, né, que o que aconteceu ontem é mais ou menos como acontece num acidente de avião. Não tem uma causa somente, é um concurso de causas que acaba ajudando para que a gente tivesse aquela situação caótica como ontem. Em primeiro lugar, a chuva, né? A chuva, de modo geral, na cidade, ela já causa algum tipo de problema. Normalmente a chuva já faz com que as pessoas saiam mais de carro. Exatamente, saiam mais de carro, o trânsito fique mais lento. Ontem choveu entre a metade da tarde e 9 da noite 30 milímetros praticamente aqui na área central, o que já é um componente dessa situação. Em segundo lugar, né, ontem era Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados é um dia que os restaurantes, de modo geral, estão muito cheios, porque as pessoas exatamente vão jantar fora, né? Então a gente teve um tráfego adicional de pessoas. Pois é, mas né? essa explicação do Dia dos Namorados, se o senhor me perdoe, não sei, não vejo tão forte isso, porque as pessoas vão sair para jantar lá pelas 8 horas, 7h30, 8 horas, e a gente já tinha trânsito congestionado ali 5h30, 6 horas. As pessoas não estavam saindo para namorar naquela hora. Mas também estavam, e eu te digo por quê, né? Nós pegamos diversas entradas de restaurantes, estacionamentos de restaurantes, onde a gente teve graves problemas em que o trânsito também ficou pior exatamente pelo acesso nesses restaurantes. O pessoal estava tentando chegar nos restaurantes. Exatamente. E aí fazia fila na rua. Na Hermann Hering, por exemplo, a gente teve um problema grave lá, a gente teve que intervir, né? A gente sabe que, lógico, não podemos também deixar que o restaurante trabalhe, né? Mas se está atrapalhando o trânsito, a gente tem que intervir. Claro. E outra coisa que a gente reputa como preponderante, Joelson, é que assim, as pessoas precisam também, no momento em que a gente nota que tem problemas no trânsito, o motorista não está autorizado a não respeitar as leis de trânsito. Claro, lógico. Então, ontem o fechamento de cruzamentos foi uma coisa dramática, né? Tem cenas aí nas próprias redes sociais que mostram ali aquela confluência da 7 com a Alameda, da 7 com a Floriano Peixoto, a própria Beira-Rio, em que alguns lugares ali os motoristas avançavam sem ter a possibilidade de passar do cruzamento e aí fechavam. Pois é, mas aí não tem guarda de trânsito suficiente para chegar nesses locais e sei lá, né, dar uma organizada no trânsito justamente para não deixar com que esses pontos sejam tomados? Tem, e a gente agiu dentro daquilo que foi possível, né? O que acontece? Hoje a gente tem toda a decisão em relação ao que fazer, ela não depende do guarda lá somente naquele cruzamento. Sim. Nós temos uma central de monitoramento, ali a gente tem acesso às 90 câmeras da Polícia Militar, que a Polícia Militar também utiliza. Ali a gente conseguiu montando um QG no momento em que a situação realmente ficou crítica e vendo as imagens de todos os setores da cidade, poder agir pontualmente. Então, por exemplo, na confluência da 7 com a Nereu Ramos, no acesso ali de quem vai para o Garcia, a gente identificou que na Rua Amazonas o trânsito estava bem mais fluindo com maior velocidade. Colocamos um guarda ali para fazer com que as pessoas continuassem pela 7 e pegassem a Rua Amazonas para chegar no Garcia. Às vezes não se tem um entendimento muito pleno por parte do motorista de que quando o guarda está dando uma indicação, de que ele deve seguir aquela indicação. O guarda, é importante a gente dizer, ele tem uma supremacia sobre qualquer sinalização, inclusive o semáforo. Claro. Então, a indicação do guarda ela deve ser levada em conta e a gente agiu nessa inteligência que o sistema de câmeras nos dá para poder tomar as decisões. Nós temos algumas imagens aí que nós recebemos pelo nosso WhatsApp, fotos, né, algumas imagens que foram registradas pelo nosso WhatsApp. Aí a gente tem, por exemplo, né, alguns registros, são algumas coisas, o pessoal precisou pegar o ônibus no meio da estrada, né? Exatamente. E essa foto aí eu achei fantástica, né? Esse print, né, do aplicativo Waze, e mostra claramente o trânsito estava completamente parado. E aqui a gente tem, né, o senhor pode ver aqui, ó, são algumas imagens, né, que a gente hoje estava percebendo aí as redes sociais, hoje estavam compartilhando tudo isso. E
A nossa telespectadora Tânia Maria está dizendo o seguinte, que ontem ela ficou 2 horas e 20 minutos no trânsito, o irmão entrou no corredor de ônibus, tinha muita fila, ele foi parado e multado pela polícia. Essa multa é justa, presidente? A multa é justa. Ele foi multado provavelmente pela polícia. Nós ontem não emitimos sequer uma infração de trânsito, né, exatamente pelo entendimento do que estava acontecendo, mas para nós é importante o seguinte, o transporte coletivo é prioridade, Joelson. Certo. Então nós ontem não liberamos nenhum corredor de ônibus, exceto o da Martin Luther, que normalmente já é liberado, exatamente por nós entendemos que a gente tem que beneficiar o transporte público em detrimento do transporte privado. Se nós abríssemos, por exemplo, na Beira-Rio, o corredor de ônibus para o carro, o que aconteceria? Num primeiro momento teria mais uma pista, mas em 10 minutos aquela pista também pararia. Estaria todo tomado. E a gente não atenderia o transporte coletivo, que para nós é importantíssimo em relação ao contexto do trânsito. Tá certo. A Mary também questiona o seguinte aqui, ó, ela tem uma foto, mostrando uma foto na Ponta Aguda ontem totalmente parado. Olha só, esse registro, né? Isso aconteceu em toda a cidade, né? Porque congestiona um ponto e aí é efeito dominó, né? Efeito cascata, dominó, né? Exatamente. Vai derrubando outras situações. Isso foi situações. o que aconteceu na cidade como um todo. Né? Né? O Rodrigo disse que o trânsito de ontem acha um absurdo. No Morro da Companhia não dá mais para ser mão dupla. O que o senhor acha disso? O problema é a alternativa, né? Aquela é uma via muito utilizada, né? Tanto para quem vai para o Garcia quanto quem vem para a Velha, né? É uma via antiga, ainda muito estreita, né? Com muitas curvas. A gente ali tem algum problema, mas teria um impacto que o planejamento viário é que precisa analisar qualquer mudança em relação ao Morro da Companhia. E ontem teve um acidente no Morro da Companhia, justamente, né? O que acabou provocando mais congestionamento. Vários acidentes. A gente teve um na Via Expressa, no sentido centro, que travou a Via Expressa. Na Hermann Hennig, a gente teve um veículo que ficou parado no meio da pista e ficou esperando chegar o guincho. Tudo isso tem um efeito multiplicador. E outra, Joelson, nós tivemos ontem entre 6 e 7h30 da noite, 6 acidentes com vítima, que a gente é obrigado a atender e que também trava o trânsito de modo geral. Nossa. O Adriano também mandou um recado para a gente aqui, ó. Sou socorrista, condutor de veículos de emergência. No dia de ontem houve uma ocorrência e eu levei 25 minutos para chegar até o bairro Vila Nova e no caminho não vi nenhum agente de trânsito. É que muita gente questionou isso, né? Muita gente passou por vários locais e não viu agentes de trânsito. O senhor nos diz que os guardas estavam organizando o trânsito em Blumenau. Nós ontem tínhamos 13 agentes nesse horário de grande confusão e mais o pessoal do plantão. O que acontece? O plantão atende prioritariamente os acidentes com vítima, foi o que aconteceu. E o caso da ambulância é exatamente pelo qual a gente mantém o corredor de ônibus exclusivo para ônibus, porque a ambulância também, diante de situações de emergência, utiliza o corredor de ônibus. Certo. Presidente, uma pergunta final aqui. Hoje de manhã, a gente sabe que o prefeito Mário Debrandi convocou uma reunião para discutir o que havia acontecido e para falar de possibilidades de evitar que isso se repita, né? Houve algum encaminhamento, tem alguma recomendação específica para evitar justamente o caos nas próximas vezes? O prefeito reuniu todos os secretários que têm algum tipo de participação na questão viária, né? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que lá está o planejamento viário, a CEINFRA, por conta das obras que estão pela cidade inteira, e o CETERB, além de outras secretarias. Da nossa parte, a gente recebeu a missão do prefeito de que a gente reforçasse a contingência para atendimento dessas situações. A gente colocou a ele algumas situações que ontem, com a minha presença lá dentro da Central de Operações, deu para que a gente identificasse algumas coisas que podem melhorar e saímos com esses deveres de casa para apresentar para o prefeito um relatório até o final da semana. Até o fim de semana vocês devem ter um estudo mais profundo sobre isso. Exatamente, já inclusive com decisões para serem tomadas para que a gente possa ficar preparado para essas situações. Ok. O presidente do CETERB, Marcelo Altoff, né, respondendo aqui à nossa comunidade, explicando sobre o que aconteceu ontem, uma série de ocorrências, enfim, né, que acabaram gerando aquele congestionamento enorme, né? Um congestionamento monstro aqui em Blumenau. Muito obrigado pela sua participação. A gente continua trazendo, né? Vamos acompanhar esse estudo e logo que estiver pronto a gente vai informar também o nosso telespectador. Perfeito. Muito obrigado, uma presidente Marcelo Altoff.